Estamos falando sobre justiça para o povo brasileiro. Não importa se você é comunista, se você é cristão, tem cristão comunista, infelizmente, né? Não importa se você, o que seja. Estou falando para você sobre justiça, ensinando sobre justiça e mostrando fatos sobre justiça e injustiça, né? Eu vou começar esse ensino hoje citando uma frase de Platão. Platão falou assim: quando o ser humano puder agir com impunidade, ele vai fazer isso. Olha, quem foi Platão? Um filósofo grego, né? Viveu aí por volta de 300, um pouco menos, antes de Cristo, né? Discípulo de Sócrates, né? E Platão foi muito sério, cria num Deus único, né? E então um homem que fez muito bem à humanidade até hoje, né? A filosofia de Platão. E ele fala isso, ó, quando o ser humano puder agir com impunidade, ele vai fazer isso. E é o que tem acontecido no Brasil. Favores e mais favores para uma certa classe. É desse jeito que acontece na Rússia. É desse jeito que acontece na China. É desse jeito que acontece na Coreia do Norte. É desse jeito que acontece em Cuba. Todo país comunista há uma classe que ela é impune. Ela é impune, ela não tem como se alcançar. Então, eles fazem o que eles querem, né? E criam leis ao seu bel prazer, né? A Bíblia fala: ai daquele que decreta leis injustas, não é? Eu sou cristão, eu creio na Bíblia, eu creio que a Bíblia é verdade. Eu, com meus 81 anos, eu tenho experiência com esse livro. A Bíblia é verdade. A Bíblia nunca falhou. O princípio administrativo na Bíblia é perfeito, né? O princípio judaico de administrar é perfeito, está na Bíblia, né? Israel hoje é um país pequenininho, né? Vive em guerra o tempo todo contra os vizinhos inimigos. Só que tem 4.000 multinacionais, né? 4.000. A Coreia do Norte não. Eu vou lá, já estive lá algumas vezes, uma vez até levamos 40 toneladas de arroz lá para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, o povo, muita gente não está morrendo de fome, e a gente não tem conhecimento de tudo que acontece lá, né? Mas tem uma cúpula altamente protegida e o resto, escravo. O resto é escravo, né? Escravo de uma cúpula bem protegida e blindada, né? Tudo a favor deles, o resto nada, não é? Então, isso é muito injusto. E a Bíblia fala isso. Você quer ver? Aqui no livro de Eclesiastes. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha o que fala aqui em Eclesiastes sobre isso. Olha o que Platão falou. Platão viveu muito depois de Salomão. Muitos anos depois, séculos depois é que ele nasceu. Platão falou: quando o ser humano puder agir com impunidade, ele vai fazer isso. Platão. Agora, Salomão falou assim: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Olha aí, porque não é punido. Não é punido. Lá está, por exemplo, no Senado, tem senador ali que está já com culpa, grandes culpas no cartório, já
já com processo em cima deles. Mas estão lá, não tem punição. Mas precisa ter punição. É necessário ter punição. Você roubou, você tem que devolver o que você roubou. Ué, tem que ter punição. Agora, no Congresso hoje, no STF, no Congresso, ST não sei o que lá, persegue o Dallagnol, um dos homens que mais tem trabalhado pela justiça no Brasil, né, para que os culpados paguem, né? E eu vejo que esse atual governo, a tendência dele está nessa direção, de cumprir, de punir o culpado. O culpado precisa ser punido. É necessário que ele seja punido. Eu quero, na próxima oportunidade, eu creio que na próxima palavra, eu quero falar sobre a pena de morte. E eu quero falar sobre o uso da punição física e a pena de morte. Oportunamente. Fiquem com Deus.